Vamos então estar lendo a partir do versículo 18, que diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Quero estar te dizendo que você que está aqui, que está ouvindo essa palavra, você foi chamado pelo decreto de Deus para Deus. Glória a Deus. A tua vida, foi Ele que deu o sopro de vida, e Ele tomou, assim, a nossa vida, atraiu a nossa vida até Ele, porque Ele já tinha estabelecido que nós éramos dele, que nós somos dele e que nós seremos dele. Amém? Nós nascemos ali no coração do Senhor. Tem um versículo aqui muito importante em que o Senhor quer falar ao meu coração e ao teu coração. Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele diz que ele tem certeza absoluta que toda a aflição deste tempo presente, e eu agradeço a Deus porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele se renova a cada manhã. E ela se renovou para nós. E Paulo, deixa muito claro aqui que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu queria parar um pouquinho só nesse versículo, meu irmão, para te dizer que essa calamidade toda, essas tribulações que estamos vivendo nos dias de hoje, toda a enfermidade, tanta tristeza, né? Existem pessoas que já estão cansadas de ficarem dentro de casa, parados ali, pessoas que às vezes são parte do grupo de risco, tem que se cuidar, e tem mesmo, né? Nós estamos vivendo nesses dias na política difíceis, estamos vivendo também dias de ficar dentro de casa, e isso vai causando, assim, uma tristeza, às vezes, para nós, né? Alguns acham bom, outros acham ruim. Mas nós temos que deixar uma coisa muito clara ao nosso coração. Que nós que somos de Cristo Jesus, nós sabemos que a nossa esperança é Cristo Jesus. Nós não podemos esperar dos homens, nós não podemos colocar a nossa confiança na política, nos homens, nos governos, nós não podemos deixar nossa confiança em outro lugar, a não ser em Cristo Jesus. Ele sim, Ele é fiel. E nós que estamos vivendo esses momentos, às vezes de angústia, de dificuldades, nós temos que considerar essas coisas que nós estamos vivendo nesses dias, queridos, que são insignificantes, são leves, né? Essa leve e momentânea tribulação, elas são leves, elas não se comparam com as bênçãos que o Senhor tem reservado para você. Então, tá difícil, às vezes a gente
acha que a situação não está bom. Andar de máscara é uma coisa que, eu não sei para vocês, mas me incomoda bastante. Eu tenho alergia, tenho rinite alérgica, e aquele pozinho da máscara é horrível para mim, e incomoda. Então, tem muitas situações nos incomodando. A situação econômica do mundo, né, está muito instável, isso também nos incomoda. Nós também sabemos que existem empresas que não estão podendo se manter com as portas abertas, funcionando, não estão podendo manter os seus funcionários, e isso traz um desemprego, isso também nos entristece, né? Mas, diante daquilo que o Senhor tem para você, eu quero te dizer, você que entregou a sua vida, confiou a sua vida, a vida da sua família nas mãos do Senhor, saiba que tudo isso que nós estamos vivendo, esse caos mundial, eu queria te dizer que é insignificante perto das bênçãos que o Senhor tem para nós, que somos filhos, para a glória que vai se revelar nas nossas vidas e através da nossa vida. Quando nós permanecemos fiel a Deus, querido, não tem como nós não contemplarmos a glória de Deus. E eu quero te trazer a memória nessa hora. A paz que muitas vezes, eu acho que a maioria de nós, a maioria do povo de Deus, do servo de Deus, do Cristo, do corpo de Cristo vivo na terra, por mais que seja uma situação difícil, nós temos paz em nosso coração. E eu quero te dizer que isso já é uma fração da glória vindoura, do Senhor que tem para nós. E eu queria também estar lendo com você mais um pouquinho adiante, porque o versículo 18 é lindo, é maravilhoso, quando Paulo declara, querido, Paulo estava vivendo momentos muito difíceis na vida dele, né, quando ele escreveu essa carta, que ele tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, querido, não tem como comparar. Essas aflições são muito pequenas, e eu quero que o Espírito Santo de Deus, ele escreva no teu coração, porque eu sei que o Senhor já tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, amém? Então, que ele venha escrever no seu coração nesta noite, que a dificuldade, a tribulação, dificuldade de você, às vezes, manter, às vezes, seus funcionários, não é brincadeira, é difícil, mas eu quero te dizer que essa tribulação, essa aflição, ela não pode se comparar, como está escrito aqui no versículo 18, com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera. Nós que somos filhos de Deus, somos corpo de Cristo vivo na terra. Meu irmão, nós temos a esperança, nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Então, a expectação da criação espera a manifestação sua. A tua paz no momento de dificuldade vai revelar o poder de Deus e a glória de Deus na terra. Amém? E a terra está precisando contemplar paz, contemplar pessoas que, mesmo em momentos difíceis, se mantêm firmes na esperança, firmes em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer, estes são os fiéis, aqueles que se mantêm firmes no Senhor, mesmo em meio à dificuldade. E quando você e eu somos fiéis ao Deus vivo todo-poderoso, meu irmão, ele com certeza já vai dar frações e frações da glória que é vindoura, mas nós vamos experimentar aqui na terra já. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou. Querido, esse versículo nos remete a algo assim que lá na criação, quando houve a queda, houve o pecado de Adão, houve separação entre Deus e o homem, né? E aí a terra foi amaldiçoada por causa do pecado ali, quando Eva e Adão comeram ali do fruto que Deus pediu para eles não comerem, né? E aí, o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada. E para nós, mas ele enviou o filho dele, Jesus, para que nós fôssemos restituídos daquilo que Adão perdeu ali no Jardim do Éden, né? Então, através daquele choro de Cristo Jesus, daquela angústia de Cristo no Getsemane, ali no Jardim Getsemane, aonde foi perdido ali a eternidade, aonde foi perdida a comunhão com o Senhor Jesus suou gotas de sangue para nos restituir da paz
da tranquilidade, da comunhão com Deus. Então, hoje nós vivemos o tempo dessa graça maravilhosa do Senhor. Então, o que acontece? Eu e você, nós estamos vivendo, não num jardim ainda, né? Mas nós viveremos, né, lá. E aí, o que acontece? Nós conseguimos, através da morte de Cristo, continuar tendo paz e comunhão com Deus, aquela comunhão que Adão perdeu. Você se lembra que na viração do dia, o Senhor ia ter comunhão ali com Adão, e aquela comunhão ele perdeu, porque o pecado faz separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Mas quando nós temos Cristo Jesus na nossa vida, quando nós abraçamos o sacrifício de Cristo, aquele sangue vertido na cruz, vertido na pedra ali no jardim de Getsemane, ele nos devolveu. Primeiro lugar, devolveu a comunhão com o Senhor através das gotas de sangue que ele suou no jardim. A comunhão que Adão havia perdido, ele nos restituiu ali na pedra. E a remissão, perdão dos pecados, que fazia separação, querido, entre eu e Deus, e que tinha me roubado a eternidade. Foi me tirado o direito da eternidade, porque Deus nos fez para sermos eternos. E nós perdemos ali no Éden a eternidade. Mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos redimiu e nos trouxe de volta o direito para aquilo que fomos criados, para termos a vida eterna. Quando nós olhamos somente para a circunstância daqui da terra, querido, o cenário é difícil, o cenário não é brincadeira, precisa ser muito crente para continuar crendo, e Deus quer que você continue crente. Eu vou estar lendo mais um pedacinho aqui, mas o Senhor quer que você venha conhecê-lo através também da sua palavra. Através da criação do Senhor, nós contemplamos o Criador, verdade, mas ele se revela muito na sua palavra para mim, para você. Então são dias para aqueles que já têm a Cristo e aqueles que ainda não têm a Cristo, ainda dá tempo. A porta da graça está aberta para mim e para você. Ainda dá tempo de nós sermos santificados e de nós aceitarmos o sacrifício de Cristo. Mas talvez chegue o dia, vai chegar o dia, a hora que essa porta da graça será fechada. E aí nós não vamos ter mais como ser restituídos do jardim, da comunhão com Deus e da vida eterna. Amém? Então, essa criação ficou ali, julgada debaixo ali da maldição do jardim. Agora, ele diz assim, por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança, versículo 21, de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meu irmão, Deus está buscando nesses dias filhos. Filhos, você que tem o Filho de Deus, aquele que tem a Cristo Jesus, se torna filho de Deus. Então, Deus não busca denominação, Deus não busca religião, porque Cristo não veio trazer uma religião para a terra, mas ele busca filhos de Deus, amém? Porque sabemos que toda a criação geme. Oh, querido, nós temos gemido nesses dias. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar e o Espírito Santo de Deus nos leva a orar pela nossa nação, pela economia da nossa nação, mundial também, isso traz tristeza e faz a gente gemer, né? Então, nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nós estamos assim como aquela mãe que está nos dias para dar à luz, mas às vezes as dores de parto, ela não vem naquela sequência necessária, e eu digo para você uma coisa, tem pessoas que conseguem na primeira contração dar à luz. E dar à luz, filho e filha, é quando nós entramos ali, na presença de Deus, no centro do propósito de Deus para mim e para você, quando nós nascemos ali em Cristo, para que a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor venha se cumprir na nossa vida. Então, nós como corpo de Cristo, nós como igreja do Senhor, nós precisamos estar aceitando, assim, os ajustes de Deus para a nossa santificação, porque isso vai contribuir para a vinda de Cristo Jesus. Às vezes, nós perguntamos, mas o Senhor demora, não está demorando, querido, é que Ele não quer que nenhum pereça.
Ele quer que antes todos tenham a vida eterna. A igreja, os filhos de Deus, precisam estar preparados, porque ele não quer perder nenhum. Amém? E o evangelho precisa ser pregado em toda a terra também, para que ele venha. Os outros sinais acho que já estão por aí, né? Com dores de parto até agora, versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Oh, glória a Deus! Trazendo à tua memória, esse nosso corpo aqui, ele foi feito do barro, ele foi feito da terra, e ele vai ficar na terra, o nosso corpo, tá? Nós vamos receber um corpo novo, um corpo glorioso, assim como Cristo recebeu também um corpo glorioso, não é verdade? Porque em esperança somos salvos. Uai, que lindo! A salvação conquistada naquela cruz, ela depende do quê? De eu crer que Jesus morreu naquela cruz no meu lugar. Então, é por fé, e essa fé, ela também é esperança. Então, eu creio que Cristo morreu por mim, e eu quero muito que você também diga, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor morreu por mim, e eu sei que o Senhor está comigo, amém? Então, a nossa esperança da eternidade, querido, é o sacrifício de Cristo na cruz, e a fé que nós temos, que ele foi ali para aquela cruz no nosso lugar. E não só ela, mas nós gememos, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. As tristezas, as angústias, são gemidos, né? Nós gememos muitas vezes, esperando a adoção, a saber, a redenção desse nosso corpo terreno. Porque em esperança somos salvos. Eu creio que eu serei salva. E eu quero me unir a você e crer que você também será salvo. Todo aquele que crê no sacrifício de Cristo tomou para si a vida eterna de volta. Amém? Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Então, como eu falei, que o Senhor não quer que nenhum pereça, está escrito em 1 Pedro 3. Mas que todos antes sejam salvos. E nós temos que ter essa esperança. Cristo ainda não veio. Por isso nós estamos tendo a oportunidade de esperar na vinda de Cristo Jesus. Então, até que todos tenham escutado esta palavra das boas novas do Evangelho, o direito novamente à vida eterna. Amém? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Essa palavra paciência, o esperamos, querido, é um treinamento, faz parte ali do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, né, o fruto do Espírito, e uma das coisas é a paciência. Então, nós temos que exercitar, nós temos que ler ali, entender, ter conhecimento, mas também exercitar, praticar a esperança, né, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quero dar uma paradinha aqui com você, querido. Quando nós recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós cremos ali, nós recebemos o selo do Espírito Santo, somos selados, como se estivesse escrito na nossa testa, assim, propriedade exclusiva de Deus, né? Mais ou menos isso. E aí, nós somos selados, somos marcados, somos o penhor do Cristo, somos o penhor de Deus. E nesse selo, somos selados com o Espírito Santo. Então, quero te dizer que quando você aceitou Jesus, você já recebeu o selo e o Espírito, o teu Espírito criou vida, amém? E o Espírito Santo de Deus já habita em você. Ele se comunica comigo e com você no nosso espírito. Amém? Então ele já habita, e ele, quando você está orando, não sabe o que pedir, não sabe como pedir direito, e aí ele intercede por mim, por você, diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Uma das coisas que nesses dias, nós como igreja, como corpo de Cristo, temos que buscar, se você ainda não recebeu o batismo de Jesus, o batismo de fogo, que ele nos batiza, que é
o batismo do Espírito Santo, porque o Espírito habita ali, só que ele precisa ser liberado e entrar em ação. Hoje, nesses dias, é necessário que nós venhamos buscar, porque muitas vezes eu não sei como orar, quando eu estou orando, muitas vezes pela sua vida. Eu dobro meu joelho para orar por vocês, e quando eu não sei o que orar, eu deixo claro, o Espírito Santo de Deus, eu não sei o que pedir para a vida do meu filho, da minha filha, e eu começo a orar em línguas, e quem ora em línguas, filho, ele está falando diretamente com Deus. E eu falo, Senhor, eu vou orar em línguas intercedendo por essa vida, porque eu não sei mais o que pedir, mas o Senhor sabe o que você precisa. E às vezes ele não preciso eu saber da sua necessidade, mas o Espírito Santo, ele sabe da tua necessidade. Nós lemos aqui, nós vamos ler mais para frente aqui, que ele examina os corações. Então eu vou orar, cooperar com a obra de Deus, nesses gemidos inexprimíveis, nessa intercessão do Espírito Santo, numa oração que eu vou falar diretamente a Deus. Muitas vezes eu tenho entendimento do que eu estou orando, e algumas vezes não, né? Algumas vezes é segredo com Deus e pronto, mas eu estou orando, intercedendo por você, mesmo quando eu não... Esse batismo com fogo, que uma das manifestações é a oração em línguas, né? Mas esperamos, o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Coisa linda de Deus. Sabia que você é chamado na Bíblia como santo? Por que santo? Porque você aceitou o sacrifício de Jesus no teu lugar. E quando ele derramou sangue, ele remiu, te lavou de todos os pecados. E você se tornou uma pessoa justificada. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Então você é justo, justos são os santos. Então em Jesus somos santos. Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Queria parar aqui. Sabemos que tudo colabora para o bem juntamente daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que tem uma passagem, uma experiência de Pedro com Jesus, em que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ele disse, te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Na terceira vez, Pedro ficou meio assim chateado e disse, tu sabes, Senhor. E por que ele já disse, tu sabes? Porque ele examina os corações, né? O Espírito Santo examina os corações. E eu quero te dizer, o entendimento de Deus, nós temos o entendimento disso no livro de João, que Jesus diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E guardar, querido, não é você pegar os mandamentos de Deus e guardar num cofre. Guardar os mandamentos é você estar no seu dia a dia, ele aqui marcado na tábua do teu coração, como nós oramos, e você praticar os mandamentos de Deus. E você praticar, Deus vai entender do teu amor. Eu me lembro que eu queria muito, toda vez eu falava, Senhor, como é que eu posso dizer para o Senhor que eu te amo? Como é que eu posso mostrar para o Senhor que eu te amo? Não vai adiantar eu passar o dia inteiro, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, querido. O amor bíblico, né? Ele é um amor de prática. Então, não adianta eu conhecer muito a palavra e não praticar a palavra. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele vai interceder com gemidos inexprimíveis, pedindo para Deus condições, eu quero dar condições para ela cumprir a palavra, cumprir aquilo que ela tem ouvido. E o Espírito Santo, ele vem e te dá condição para isso. Então, não é nada que uma utopia, não. Nós, pelo poder do Espírito Santo, nós conseguimos sim, queridos, obedecer a Deus na sua palavra e praticar. Pastora, você consegue, né? Vai que alguém me pergunte aí, você consegue praticar tudo da palavra? Não. Do outro, a bênção. Mas quando você está focado e pede ao Senhor e anda no Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele te guia. Muitas vezes, coisas que vocês, vamos supor, eu estou fazendo uma campanha com uma amada, que são 40 dias de vigilância na santidade.
para que o Espírito Santo de Deus, ele venha campanha de 40 dias para santificação, e para que nós venhamos estar atentos, porque tem hora que você esquece e faz alguma coisa que vai entristecer o coração de Deus. E aí, quando nessa campanha está sendo ótimo, porque o Espírito Santo, ele fica aguçado dentro de nós. Então, aconteceu uma situação na semana passada, eu já estava em oração, e que o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, você não vai fazer isso, porque você tem que vigiar. Eu achei maravilhoso. E eu pude ter a experiência que quando você deixa o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, né? Está escrito lá em João 16, o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando você deixa esse Espírito da verdade te guiar, você consegue sim. João 16, versículo 13, diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus, ele vai te guiar em toda a verdade. Então é necessário conhecer a palavra, é necessário, porque como é que eu vou estar com matéria-prima dentro de mim, como eu falo, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar? Então eu tenho que conhecer a palavra de Deus, amém? Nós sabemos que tudo colabora, eu não gosto, esse versículo é muito lindo, e sabemos, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus são aqueles que praticam a palavra. Amém? São esses que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Você é chamado pelo decreto de Deus. Deus não vai abrir mão da tua vida. Ele enviou o filho dele, o único filho dele, ele enviou para morrer no teu lugar e no meu lugar. Por isso somos chamados santos. Quando eu estou coberta pelo sangue do Cordeiro, querido, nós somos santos, justificados. Amém? Queria que você pudesse estar abrindo a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, um pouquinho mais para frente, no capítulo 4. Nós vamos ler ali 3 versículos só. Amém? Espero que vocês não tenham, né? Ainda tá cedo, ainda dá para a gente ler mais um pouquinho juntos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, e é essa palavra para te trazer renovo no dia de hoje. Mesmo que o teu corpo, ele diz que o meu corpo se corrompa, né? Ou seja, o nosso corpo, com os anos e com os dias, ele vai mudando, vai ficando cansadinho. Então, mesmo que o nosso corpo envelheça, mesmo que ele fica cansado, mesmo que ele perde músculo, que ele perde o viço da pele, mesmo assim, o meu homem interior, o meu espírito, ele é renovado de dia em dia. Amém? Quando eu estou em Cristo. E essa renovação, querida, eu quero te dizer, essa renovação de dia em dia também é dado pela palavra. A palavra também se renova a cada dia, a cada manhã. E quando você ora a Deus e lê a palavra dele, estuda a palavra dele, todos os dias você é renovado no Senhor. Porque uma vez eu escutei, tem uma princesa, eu esqueci o nominho dela agora, que acho que é missionária, pastora ou missionária Edmei Williams. É uma mulher que eu tenho muita consideração, muito respeito por ela, ela tem uma obra linda. E ela fez 76 anos aí, acho que o mês passado. E aí perguntaram se ela se sentia velha. Ela diz, não, o espírito não é velho, ele é eterno, então eu não sou velha. Uau! Amém? Você não quer envelhecer? Então viva no Espírito. Glória a Deus. Versículo 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Lembra que lemos em Romanos que essa momentânea tribulação, ela não se compara com a glória que há de se revelar, que Deus há de revelar em nós e através de nós?
Aqui em Coríntios, ele deixa isso muito mais claro. Paulo deixa muito mais claro. Ele diz que tudo isso que nós estamos passando nos dias de hoje na Terra, saiba que essas coisas que nós podemos ver são temporais. Tudo isso vai passar. Amém? E se vai passar para melhor, glória a Deus. Se vai ficar pior, glória a Deus também. Por quê? Porque o Senhor é conosco. O Espírito Santo de Deus é comigo e é com você. Ele, o Espírito Santo da verdade, ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele não vai deixar a gente sozinho. Tanto que também João, ele diz, eu vou enviar para vocês um consolador. Não vos deixarei órfãos. Ele diz nos evangelhos, livro de Mateus está escrito isso. Ali no versículo 18, diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, querido. Quando você vê todo esse momento complicado na Terra, toda essa dificuldade da Terra, do mundo, nesse momento, saiba que essas coisas que nós estamos vendo, elas são temporais, elas vão passar. Amém? Que dia que vai passar, pastora? Só Deus sabe, mas que vai passar, vai, porque tudo que é temporal, passa. Há tempo, Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de cantar, há tempo de chorar, há tempo de amar, há tempo para não amar, há tempo para todas as coisas. E o tempo que nós estamos passando agora é um tempo dessa epidemia toda, dessa situação toda. Ela vai passar, porque daqui a pouco vem outra coisa, precisa tomar um lugar. Amém? Então, ela é temporal, ela vai passar. E as que se não vêm, uau! Nós não vemos a Deus, nós não vemos o Espírito Santo. Nós não vemos, né, assim, face a face, nós não vemos ainda. Mas, aquilo que nós não vemos, essas coisas são eternas. A paz, você sente, mas você não vê. É eterno. Você não vê. O amor, você sente, mas você não vê o amor, você não pega o amor, porque ele é eterno. A fé, você pega a fé? Não. Você vê a fé? Não. Ela é eterna. Amém? Então, as coisas daqui da terra são temporais. Para não tomar muito o teu tempo nesse domingo friozinho gostoso, eu espero que tenham muitos de vocês aí assistindo aí no aconchego da sua casa, no quentinho, que é muita bênção também para nós. Eu queria te levar também um pouquinho mais para frente, no livro de Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, nós temos um versículo que nos ajuda a compreender. Eu vou ler desde o 24, né, para a gente poder colocar um pouquinho do contexto. Depois eu espero que a nossa amada Solange passe para vocês as referências, porque aqui eu tenho que fazer rapidinho, mas eu gostaria muito que você meditasse nessa palavra durante essa semana. Então, ela vai passar as referências de tudo que foi falado. E aí eu sempre digo, não leia um versículo fora do contexto. Como eu já li, eu sei que eu estou dentro do contexto e tudo, mas eu gostaria que você lesse durante a semana, para você estar dentro do contexto, para que o Espírito Santo de Deus te leve à verdade, aquilo que ele quer te revelar, tá bom? Eu vou ler aqui, então, Colossenses 1, que diz assim, regozijo-me, Paulo falando, de novo Paulo, né? Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Amém? Então, eu e você somos o corpo místico de Cristo na terra, a igreja. Glória a Deus. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Você, meu filho e minha filha, você é esperança da glória. Você que tem o Cristo vivo habitando em você você e eu esperamos a glória de Deus ser manifesta.
Isso, antes de Cristo, estava em oculto, estava em secreto. Mas depois que Cristo veio e morreu no teu lugar e no meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo assentado à direita do Pai, essa glória chacoalhou a terra. E eu me lembro que nós lemos nas Escrituras que quando ele entregou o seu Espírito, houve terremoto naqueles dias, e o dia se fez noite, e balançou a terra. Aquele sacrifício, aquela vida entregue no meu lugar e no teu lugar, um Cordeiro Santo, chacoalhou e nos chacoalha, para que nós venhamos ter esse Cristo vivo habitando através do Espírito Santo em mim e você. Por isso que nós não vamos desfalecer, nós vamos perseverar, porque o Cristo vivo, ele diz que ainda tudo isso que passamos, fique tranquilo, isso não é nada perto da manifestação da glória que eu tenho para revelar a vocês, um pouco já aqui na terra, mas o restante também na eternidade. E Cristo, quando ele habita em nós, ele é a nossa garantia da glória futura e da vida eterna. Então, assim, se porventura você está se chateando com essa situação, perdendo a paciência, se irritando, se desesperando, eu quero te dizer, pare de olhar para as coisas que são temporais. É a palavra que está dizendo que aquilo que nós vemos são coisas temporais, e aquilo que nós não vemos são eternas. Então, a garantia da glória eterna é Cristo habitando em você. Como é que Cristo pode habitar em mim, pastor? Quando eu entrego a minha vida para Ele, e eu recebo o Espírito Santo, através do Espírito Santo, Cristo passa a viver em mim e em você. Somente a presença dele em nós e a nossa contínua comunhão com Ele podem dissipar qualquer dúvida quanto a irmos para o Pai. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele não... Quando você recebe a Cristo, você tem a convicção da salvação. E o Espírito Santo de Deus, ele não vai te deixar com essa dúvida. A menos que você não entregou a sua vida ainda para Jesus. A menos que você não tenha uma vida de comunhão com o Senhor. A menos que você não conheça o Deus que você confessou. A menos que você ainda não se entregou para Ele. Mas senão, Ele não vai deixar ficar nenhuma dúvida no teu coração. Quem tem a Cristo, tem a vida em abundância na terra. E nesses dias, abundância na terra, querido, é paz, equilíbrio e segurança. Amém? O que é abundância nos dias de hoje? Você tem paz no seu coração. Você é abundante em paz. Você tem convicção que Deus não vai te abandonar. Isso é abundante vida de Cristo em nós, aqui na terra. E quem tem a Cristo também tem a vida eterna. Então, nós somos eternos, queridos. Por isso, não aflija o seu coração, porque tudo isso é temporal, isso vai passar. Amém? Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele nos restituiu da eternidade. E eu quero te dizer que esses dias ruins vão passar. Eu quero que você, através desta palavra, receba no seu coração a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Amém? Eu quero muito que você deixe o Espírito Santo de Deus nesta semana falar com você, falar ao seu coração através desta palavra. O Senhor, quando entregou esta palavra para mim e para você, é porque talvez Ele tenha contemplado no meu coração e no seu coração, que algumas áreas nós ainda estamos assim, meio que, ai meu Deus, né? Até que dia isso vai acontecer? Até que dia vai estar assim a situação na terra? Amado, Ele disse aqui para nós, tudo isso é temporal, o dia e a hora, Ele que sabe o dia que vai terminar. Eu quero te abençoar, deixar uma bênção para você e tua família, amém? O Senhor te abençoe, filho e filha, e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Aproveite e desfrute nesses dias da vida abundante que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, em nome de Jesus. Amém?